Súplica a Jesus. Quando, Senhor da vida, nos permitiremos tocar por vossos raios luminosos do amor? Senhor, despertai o coração de nossa alma para a perene luz que resplandece de vós e é envolvida pelas mais sublimes melodias do reino da harmonia eterna. Quando, Senhor da vida, pararemos para derramar as lágrimas que balsamizam nossas feridas, algumas seculares, e nos façam rever a nós mesmos nesta doce comparação do ontem com o hoje, para sermos levados a buscar a ideação de um futuro no qual iremos caminhar a todo instante, inspirados pelas benesses do vosso amor, evitando derramar lágrimas de dor. Elas, neste caso, vêm acender as luzes do coração arrependido e alquebrado, dando um novo sentido à nossa vida. Que assim seja. Então, primeiramente, obrigado a todo mundo por ter aceitado o convite para a nossa segunda parte da nossa reunião de irradiação. Então, hoje a gente vai fazer um resumo rápido do que a gente viu semana passada. Depois a gente vai apresentar três irradiações que a gente, uma que está numa revista espírita e duas que a gente executou já dentro da PLF, dos trabalhos. E no final a gente vai mostrar as fontes de consulta e promover o, o trabalho de radiação. Então, o que é irradiação, né? Só para a gente lembrar. Então, irradiação é a transmissão de fluidos espirituais à distância. Para eu poder fazer uma irradiação, preciso ter fé, pensamento e vontade. E na prece, que é a principal ferramenta da irradiação, a gente precisa louvar, pedir e agradecer. E a irradiação é uma atividade complementar, dando sustentáculo ou reforço espiritual para as atividades do atendimento espiritual no centro espírita. Então, nós precisamos lembrar que a irradiação é a emissão intencional de pensamentos e sentimentos elevados, transmitindo fluidos espirituais à distância com a finalidade de auxílio. E lembrando também sobre a nossa fé, conforme Kardec afirma que a fé inabalável é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. E o pensamento e a vontade são os dois elementos de ordem espiritual que dão início à ação. Então, continuando, ainda como um resumo, quais os requisitos desejáveis e as recomendações para irradiar? Então, a gente precisa manter o hábito da prece e da meditação. A gente precisa ter um conhecimento básico da doutrina espírita, manter a vigilância mental, exercitar a concentração, estabelecer a união de pensamentos durante a irradiação, ter um equilíbrio emocional e espiritual, ter boa conduta, ausência de vícios e principalmente ter fé, pensamento e vontade firme e acreditar no poder da irradiação. E ainda, relembrando a aula passada, qual o roteiro da irradiação na FLF? Começa com uma música de fundo bem tranquila, faz uma oração inicial, busca um relaxamento, conexão espiritual, concentração, preparação para iniciar a irradiação. Faça uma leitura de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente estabelece a união e elevação dos pensamentos. Realiza uma prece conduzindo os participantes às irradiações. Sustenta o alto padrão vibratório.
finaliza com agradecimento, sempre objetivando esse gráfico, né, que começa num padrão e vai se elevando até chegar no ponto máximo da irradiação, e depois a gente volta de novo para o padrão que a gente estava, para poder. E sobre planejamento e tempo, né? Alguém quer fazer algum comentário dos slides anteriores? Então, sobre planejamento e tempo. Aqui eu trouxe um convite, que esse convite é da turma do seu Marcelo, da Sueli, da 11ª turma, que eles fazem a irradiação de segunda à noite. Então, isso é um convite de planejamento para fazer a participar da reunião. Então, ela tem início, término, tem um momento de leitura, o ajuste do padrão vibratório, já é definido que capítulo que é, para a gente já poder ler mais cedo. É definido o nome de quem vai fazer a oração inicial, são definidos nomes que vão fazer a leitura do Evangelho, e no final, depois, existe o passe à distância e duas irradiações para determinados imóveis. Então, aqui a gente tem um convite para a reunião de radiação com passe à distância. Então, durante a leitura, então, acontece o ajuste do padrão vibratório. E falando em tempo, só para a gente não esquecer, para aqueles irmãos que foram trabalhar, que quiserem trabalhar e fazer irradiação na quarta, a gente sempre pede para fazer de 5 a 6 minutos a irradiação no máximo, para não extrapolar esse tempo. Por quê? Por que que aqui tem 30 minutos e aqui é 5 e 6? Porque aqui tem todo um trabalho que é feito antes para manter o ajuste padrão vibratório, que na quarta-feira a gente faz durante a palestra. Então, isso aqui é a palestra de quarta, e aqui são 5 a 6 minutos no final. Então, quarta-feira a gente também pede para manter esse padrão, não extrapolar muito. E lembrando também que a casa tem trabalhos depois da palestra, então para isso não demorar muito tempo, que quanto mais a gente estica, mais tempo demora para o assistido ganhar o passo depois, né? Ok? E onde nós podemos auxiliar na irradiação na FLF? Então, em reuniões de desobsessão à distância, nos grupos de estudo, nos grupos de apoio aos suicidas, nas palestras de quarta, no grupo de evangelização, nas irradiações de sábado e no grupo da quarta URI. Então, esses grupos são os grupos de irradiação hoje da casa. Então, quem quiser se candidatar a algum grupo desses, pode falar comigo, pode falar com o seu Marcelo. E o seu Marcelo, ele tem os grupos no WhatsApp, então só coloca eles dentro do grupo, para quem quiser, principalmente no sábado. E quais devem ser os objetivos das irradiações? Então, aqui a gente falou dos grupos, e aqui a gente vai falar dos objetivos de cada grupo. Para cada grupo tem que direcionar a sua irradiação para o objetivo deles. Então, que nem o grupo de desobsessão à distância. Então, deve ser direcionado aos obsidiados, obsessor e familiares que se encontram nesse processo. No grupo de estudos, né? Então, deve ser direcionado às turmas de estudo e aos estudantes. Nos grupos de apoio aos suicidas, focar nos suicidas e aos que têm a ideação.
Nas palestras de quarta, para os assistidos, trabalhadores e participantes e familiares. No grupo de evangelização direcionado aos evangelizandos, evangelizadores e famílias. Nas irradiações de sábados, sempre tem uma relação de nomes de indicados, né, para receber a irradiação. E no grupo da quarta URI para as casas espíritas e para os trabalhadores. Então, por que trazer o tema objetivos aqui, né? Então, a gente precisa focar para melhorar a nossa concentração, a concentração do grupo, para direcionar as energias aos motivos, né, da nossa irradiação, para que a espiritualidade também se prepare e principalmente para mantermos um padrão ou um roteiro definido de irradiação. Então, para a irradiação sempre ter o mesmo modelo, sempre o mesmo padrão de trabalho. E como exemplo, imagina a gente está trabalhando quarta-feira, a pessoa está fazendo uma irradiação e de repente no meio da irradiação, assim, uma maneira bem grosseira, fala de um time de futebol. Perde totalmente a concentração. Então a gente tem que focar no nosso objetivo. O grupo todo tem que pensar no nosso objetivo. O que é o objetivo de suicida? É para o suicida e para quem tem ideação. Ah, eu tenho um grupo, eu vou fazer uma irradiação de desobsessão. Para quem? É para quem está sendo obsidiado e o obsessor, eventualmente a família. Nós temos que focar, não deixar livre, porque a gente precisa ser assertivo no nosso trabalho. Então, Marcelo, só quer fazer algum comentário, por favor? Sim, Eu vi que o nós senhor pegou um livro. queremos chamar atenção, queremos chamar atenção para a quantidade de trabalhos que eu posso fazer com esse modelo de preces, meus irmãos. Observem, nós realizamos desobsessão à distância. É possível fazer, sim. O Cristiano vai mostrar o roteiro. Grupos de estudo. Então, você pode beneficiar família, uma pessoa em isolado. O nosso grupo de segunda-feira, a nossa turma de grupo de estudos, nós estamos orando por uma família na primeira irradiação e por uma pessoa que está doente na segunda irradiação. Então a gente faz duas. Fizemos o, a leitura do Evangelho como melhoria do padrão vibratório. Terminou isso, enquanto um dos nossos irmãos faz o passe à distância, cada um faz, uma de cada vez, uma irradiação. A primeira dirigida para a família, para uma família que nós estamos acompanhando, necessita, e depois para um irmão nosso que está doente. Então são duas irradiações, uma seguida a outra, cada uma durando aproximadamente 3, 4 até 5 minutos. Então há muitas possibilidades de uso. Qual é a sugestão nossa? Focar, né? Às vezes eu vejo um irmão fazendo uma radiação lá na nossa casa. Eu quero mandar energia para os hospitais, para as crianças abandonadas, para os orfanatos, para as escolas de Blumenau. Então você perde o foco, né? Então, por exemplo, a irradiação de quarta-feira. Quem são as pessoas com quem nós temos que nos preocupar na quarta-feira? As pessoas que estão na plateia, as suas famílias e todos os nomes que estão constando da prancheta de preces. Esses são os nossos objetivos. Então a gente pede energias para estes. Querido Deus, entrega a tua luz para todos os presentes e suas famílias, aqueles que estão na nossa prancheta de prece, você vai dizendo, né? Vai chamando, vai concentrando na presença dos irmãos que estão ali assistindo a palestra. Eles vieram porque há dor,
Eles vieram porque precisam de consolação, então é a eles que a gente quer fazer. Eu estava querendo achar aqui o poder da prece, que aqui no livro dos Espíritos, na lei de adoração, meus irmãos, o Kardec pergunta para o Espírito de verdade: é útil orar pelos espíritos sofredores? E o Espírito de verdade responde que sim, a alma que recebe a prece para quem se ora experimenta alívio. Olha, então a gente pode ajudar muito. A gente pode ajudar muito. Esse trabalho é um trabalho, é uma ferramenta poderosa na mão de uma pessoa evangelizada, meus irmãos. É esse meu comentário, Cristiano. Ela é uma ferramenta de duas vias, né? Ela tanto ajuda quem faz e o beneficiário, né? Então, e a gente pode dar inúmeros exemplos. Quando a gente começar a falar agora, a gente se perde, né? Mas tem muitos exemplos. Então, continuando aqui, então a gente passou algumas recomendações, fizemos uma revisão da aula passada, umas recomendações. Agora a gente vai entrar, então, nos exemplos de aplicação das irradiações. Então, aqui é uma irradiação de desobsessão. Então, lá na Revista Espírita de 1863, estudo sobre os processos de Morzine, causas de obsessão e meios de combate. Então, Morzine é uma vila da França. Então, os processos de Morzine referem-se a um surto de possessão coletiva ocorrido lá em 1857 a 1864, lá na França, que afetou dezenas de mulheres com comportamentos estranhos, convulsões, predições, que foram, na época, foram atribuídos a espíritos malignos. Mas Kardec, ele analisou os casos e ele classificou isso como uma obsessão coletiva. E esse tema ele foi amplamente e ainda é amplamente estudado na Revista Espírita. E nós trazemos este exemplo não para discutir sobre obsessão, mas para mostrar a aplicação da irradiação como meio de combate, que nele já diz aqui na introdução, ó, meio de combate à obsessão. Então, o texto é lá da Revista Espírita, né? Então, eis a contrapartida do caso e uma prova da eficácia da prece, quando feita com o coração e não com os lábios. Então, certa moça, contrariada com suas inclinações, havia se casado com um homem com quem ela não simpatizava. A mágoa que sofreu levou-a a um distúrbio das faculdades mentais. Sob o domínio de uma ideia fixa, ela perdeu a razão e teve de ser internada. Ela jamais ouvira falar de espiritismo, mas se dele se tivesse ocupado, teriam dito que os espíritos lhe haviam transtornado a cabeça. Isso são os comentários da época, né? Então, o mal provinha, assim, de uma causa moral, acidental e exclusivamente pessoal. Compreende-se que, em tais casos, os remédios normais nenhum efeito produziriam. E como não havia obsessão aparente, podiam-se também duvidar da eficácia da prece. Um amigo da família, membro da Sociedade Espírita de Paris, achou que deveria interrogar um espírito superior acerca desse caso, o qual lhe respondeu. Então, esse parágrafo aqui também é muito interessante, né, porque não havia uma obsessão aparente. Então, não aparecia, porque lá na época eles acreditavam muito no ver para crer, né? Então,
Não, como não tinha nada aparente, eles também eles estavam duvidando da eficácia da prece. Então veio esse amigo da família e achou por bem fazer um diálogo com uma pergunta para um espírito superior, né? Então a resposta veio, né? Então a ideia fixa dessa senhora, por sua causa mesma, atrai para junto dela uma porção de espíritos maus que a envolvem com seus fluidos, alimentam as suas ideias e impedem que lhe chegue as boas influências. Os espíritos dessa natureza abundam sempre em meios semelhantes àquele em que ela se encontra e frequentemente constituem obstáculos à cura dos doentes. Contudo, podereis curá-la, mas para tanto é necessário uma força moral capaz de vencer a resistência, e tal força não é dada a um só. Então, vamos ficar atentos aqui, ó. Envolvem com, com seus fluidos, então, força moral, né? Não é dada a um só. Então, conforme Jesus, onde quer que se encontre duas ou três pessoas reunidas em meu nome, com elas eu estarei, né? Então, quanto maior for o grupo de irradiação, melhor, mais eficaz é, mais potente é a irradiação. Então, cinco ou seis espíritas sinceros se reúnam todos os dias durante alguns instantes e peçam com fervor a Deus e aos bons espíritos que a assistam, e que a vossa ardente prece seja ao mesmo tempo uma magnetização mental. Para tanto, não necessitais estar junto a ela. Ao contrário, podeis, pelo pensamento, levar-lhe uma salutar corrente fluídica, cuja força está na razão direta da vossa intenção, e aumentada pelo número, pela quantidade de pessoas. Dessa maneira, podereis neutralizar o mal fluido que a envolve. Fazei isto, tende fé em Deus e esperai. Então, uma reunião de um grupo de espíritas sinceros, todo dia, com uma ardente prece e uma magnetização mental. Então, podereis neutralizar o fluido. Então, novamente, ele fala de fluido, né? Então, seis pessoas se dedicaram a essa obra de caridade e durante um mês não faltaram um só dia à missão que haviam aceito. Depois de alguns dias, a doente estava sensivelmente mais calma. 15 dias mais tarde, a melhora era manifesta. E agora ela voltou para sua casa em estado perfeitamente normal, ignorando ainda assim com seu marido de onde lhe veio a cura. A maneira de agir é aqui indicada claramente e nada teríamos a acrescentar de mais preciso à explicação dada pelo Espírito. A prece não tem apenas o efeito de chamar para junto do doente um socorro estranho, mas também o de exercer uma ação magnética de que não seria capaz o magnetismo ajudado pela prece. Então, a prece não tem apenas o efeito de chamar para junto do doente um socorro estranho, mas também o exercer uma ação magnética. Então, a prece não ajuda apenas porque pedimos auxílio aos bons espíritos, mas também porque gera uma influência direta através do pensamento e da vontade daquele que faz a oração, daquele que ora. Então, orar é pedir ajuda e, ao mesmo tempo, irradiar bons fluidos. Então, alguém quer fazer algum comentário sobre essa aplicação da irradiação sobre um caso de desobsessão? Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu não estou vendo o grupo, seu Marcelo. Se alguém levantar a mão ou pergunta. Estamos aqui no controle. Eu gostaria de comentar sobre esta utilidade do grupo de preces. Nós usamos
muito, já usamos muitas vezes esse roteiro aqui com resultados, muitas vezes. O nosso padrão é fazer um grupo de preces nesse roteiro, dia sim, dia não, 10 vezes. Então, são 10 encontros e de todos os casos que nós utilizamos essa ferramenta, aproximadamente uns 10, apenas um deles nós chegamos a fazer por volta de 30 aplicações, 30 vezes. E neste, dos 10 casos que a gente trabalhou nesses últimos 2 anos, foram 10 casos, um nós não conseguimos resolver. Os outros 9 nós conseguimos resolver utilizando esse roteiro. Então a gente pode dizer que isso funciona porque nós testamos e temos resultados positivos para relatar. Sim. A dona Alice levantou a mão? Nisso, pode falar. E também comentar ou perguntar sobre essa questão de fazer essa irradiação para a pessoa e a gente às vezes faz onde que a pessoa sabe, às vezes ela não sabe que estamos naquele horário, certo? A intensidade do resultado, quando a pessoa sabe, ou seja, ela está junto nessa hora pensando, ela é maior do que quando ela não sabe. Como é que é essa diferença quando a gente faz as irradiações e ela não sabe quando ela está conectada junto nesse momento, né? Explica um pouquinho assim para a turma sobre isso, da importância do outro lado também. É, é, eu acho assim, isso é são vários pontos que a gente tem que observar, né? Então, primeiro, o merecimento daquele que está recebendo, o merecimento dele, então, o conhecimento dele. Se ele está conectado, se ele acredita, se ele tem fé, ele é melhor. A ação da irradiação é mais potente e mais forte. Mas mesmo assim, se ele não tem que nem essa moça aqui que não tinha conhecimento nenhum do espiritismo, não sabia o que estava acontecendo, eles foram também receber ajuda porque quem estava fazendo também tinha méritos para ajudar. Então, provavelmente a equipe que estava irradiando também tinha méritos para fazer um bom trabalho e queria colocar o trabalho deles à prova também, né? Então, isso foi um medidor do trabalho deles também, né? Mas, seu Marcelo, o que que o senhor... A questão do merecimento, ela tem várias nuances, né? Às vezes, a pessoa, essa problemática não está na programação dela, mas ela, por sintonia ou por descuido, por invigilância, ela acaba sendo obsediada. Então, há apoio espiritual para se resolver isso, para tirar, afastar esse problema da pessoa, tá? Então, o merecimento tem várias nuances. O grupo de preces que se interessa pela pessoa, também ele tem esse merecimento, né? Ele tem esse merecimento, ele tem esse condão, essa habilidade, essa elevação moral de poder ajudar. Então, são vários aspectos. Vocês observem que nesse relato aqui da Revista Espírita, a pessoa, o obsessor foi afastado, a pessoa nem soube. Isso aconteceu, está relatado, né, para que a gente use hoje. Dos 10 casos que a gente trabalhou, em apenas um nós não conseguimos resultado. Nos esforçamos, fizemos o possível, mas não conseguimos resultado. Ok, aceitamos. Tudo no tempo de Deus, né? A Andréia Batista também pediu a palavra. Pode falar, Andréia. Eu tenho uma dúvida referente a quando a irradiação é para pessoa que tem uma doença
ou uma dificuldade crônica. Como se trata de algo crônico, se vai ser para sempre que ela vai precisar dessa irradiação, mesmo que ela apresente melhoras, ela não ganha alta do tratamento? A irradiação, ela é uma ferramenta de apoio, né? Então, o tratamento, provavelmente ele consegue vir para casa para ganhar passe, mas a irradiação é uma ferramenta de apoio para determinados momentos da situação da doença, vamos dizer assim, né? Então, não seria para sempre a irradiação, mas ele deveria ganhar um passe e fazer a sua reforma íntima. Posso acrescentar, Sim, Cristiano? Tua colocação final foi muito, muito boa. Esse esforço de prece e radiações, meus irmãos, é para colocar a pessoa em pé. É alívio, não é para cura. A cura sempre será através do interesse da pessoa e da sua reforma íntima. Sempre será. Ninguém recebe uma cura grátis. Não existe almoço grátis. Outra coisa, quando a doença está no campo fluídico, a ação do passe e das preces é mais eficaz. Quando a doença está somatizada no corpo físico, a medicina humana é indispensável no tratamento, servindo os trabalhos espirituais como apoio, como assistência espiritual e alívio para a pessoa manter o bom ânimo e batalhar pela sua própria cura e buscar sua reforma íntima. O convite de Jesus sempre será: aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, e então obtereis o descanso para as vossas almas, tá certo? só como um Mais alguma comentário. dúvida? Pode falar, desculpa. É tipo, o Benjamin que a gente faz em radiação na segunda-feira, ele tem um grau muito alto de autismo, né? A gente faz a irradiação para ajudar ele a apaziguar a situação, para ele poder ter o contato no centro espírita. Tipo, ele sempre vai precisar de tratamento, ele não. Como o grau dele é muito elevado, ele sempre vai precisar ficar fazendo esse tratamento, tipo, para sempre, de radiação. Andréia, vamos deixar, como nós estamos gravando, isso vai para o YouTube depois, não seria conveniente que a gente debatesse um caso específico citando nomes, tá certo? Porque senão a gente não vai poder publicar o trabalho, tá? Mas eu vou responder para você. O contexto, de novo, é exatamente este, né? Quando a pessoa tem um mal que está somatizado no corpo físico, ele necessita da medicina humana. O apoio espiritual alivia. E isso é o que a gente pode fazer. Depois, se você quiser, eu aprofundo a resposta com você para a gente falar um pouquinho mais especificamente desse assunto, tá bem? Combinado? Eu queria fazer um comentário também sobre a pergunta da dona Eunice. Então, nesses 10 que o senhor falou, a gente também atendeu alguns que não tinham conhecimento espírita e também não estavam conectados, né? Então, aqui mais alguma pergunta sobre esse trabalho de desobsessão aqui da Revista Espírita? Ô, Cristiano, eu posso Sim, fazer uma perguntinha? Não consegui levantar a mão aqui. Assim, ó, eu tenho uma dúvida, assim, ó, tipo assim, ó, tem um problema de obsessão na família, né? E, assim, ele vai procurar geralmente uma pessoa para ficar ali, para ter aquela ligação, né? Mas certo. esse espírito, ele consegue atrapalhar a família toda? Ele consegue, tipo, incomodar outros familiares? Assim, sabe? Tipo assim,
tem uma casa ali, por exemplo, né, que tem uma pessoa que ela tem um problema. Pode ser que seja obsessão, a gente não sabe. Às vezes pode ser também que seja problemas psíquicos mesmo, né? Mas Sim. se fosse um espírito obsessor, ele poderia obsediar tanto aquela pessoa quanto outros membros da família também? Não. Ou só aquela pessoa só? Pode sim, pode. Por isso a irradiação, a gente faz irradiação também pro quem tá obsidiado, pro obsessor e para a família. Então faz a abrangência é grande da irradiação. Respondeu? Cris, Sim, mas nesse caso que foi dado de exemplo ali da família, né? Pode também ter essa interferência na família, mas aí no caso vai depender da frequência dos demais da família, certo? Ou é, no caso de estar na casa, não. Ou não, indiretamente, né? Às vezes quando um sofre, outro sofre também. boa pergunta, vai depender da frequência, sim. Então a família sentir ou não vai depender da frequência de cada um, sim. Isso depende do padrão vibratório de cada um, sim. Mas a família toda pode sofrer interferência, sim. Mais alguma pergunta ou seguimos? Então, aqui agora eu vou trazer uma irradiação, um trabalho de desobsessão à distância. Como é desobsessão, ele é mais dirigido ao grupo mediúnico, não que é só do grupo mediúnico, mas tem mais irmãos do grupo mediúnico, só que por muitas vezes é solicitado aos irmãos que têm disponibilidade. Que nem um exemplo, o seu Marcelo, o grupo, a gente já atendeu um irmão de manhã cedo, que era o horário que todo mundo conseguia fazer para ajudar ele. E alguns não podiam, não conseguia acordar de manhã, mas você tinha que trabalhar. No meu caso, eu preciso trabalhar de manhã, não posso participar. Então, precisa colocar alguém disponível, com fé vigorosa, para poder ajudar. Então, e o texto que eu vou trazer é uma irradiação, e essa apresentação que a gente vai fazer não é para ser utilizada como um guia, mas para a gente ter ideia da importância da irradiação e como ela tem que ser montada para ter êxito no trabalho. Então, eu vou começar aqui, ó. O amado Jesus, suplicando abençoes no nosso coração de fraternidade, esperamos por teu amparo, a fim de que saibamos colocar em ação o amor que nos deste. Auxilia-nos a exercer a compaixão e o entendimento, ensinando-nos a esquecer o mal e a cultivar o bem, na paciência e na tolerância uns para com os outros. Ajuda-nos a compreender e servir, para que a nossa fé não seja inútil. Faze-nos aceitar na caridade o esquema de cada dia e induze-nos os braços ao trabalho edificante, para que o nosso tempo não se torne vazio. Sobretudo, Senhor, dá-nos humildade, a fim de que a humildade nos faça dóceis instrumentos nas tuas mãos. E agradecendo o teu privilégio de trabalho em nosso templo de oração, louvamos a tua infinita bondade, hoje e sempre. Então, se a gente fizer uma análise aqui da oração inicial, ela louva, a gente pede e agradece. Esse sempre é o intuito da oração e do trabalho: louvar, pedir e agradecer. Isso a gente nunca pode esquecer, sempre ter esse pensamento para ter essa combinação, né? E continuando, Deus onipotente, digna-te de nos dar o poder de libertar
XXX é o nome, né? Então, libertar o, da influência do espírito amigo que o obsidia. Se está nos teus desígnios, por fim, essa prova, concede-nos a graça de irradiar e influenciar com a nossa humilde autoridade esse espírito. Amado Jesus, ajuda-nos a conectar e estabelecer entre nós e os bons espíritos um circuito de bons pensamentos e boas energias que serão direcionados ao nosso irmão e para o espírito amigo que o obsidia. Bons espíritos que nos assistem e ao anjo guardião do espírito nosso encarnado, dai-nos os vossos concursos. Ajudai-nos a livrá-lo dos fluidos impuros em que se encontra envolvido. Então, aqui a gente já começa a colocar, já começa a chamar o obsessor a se fazer presente na irradiação, né? Então, importante sempre clamar por Deus, por Jesus, pelos bons espíritos, sempre tratar todo mundo, todos com amor, com carinho. E aí, irmãos desta irradiação. Sim, senhor. Me permite, no slide anterior, observaram que ele diz: digna-te de nos dar o poder de libertar o fulano de tal da influência do espírito amigo. Observem, meus irmãos, que o obsessor, ele é um sofredor, é um espírito sofredor, e ele não é inimigo da pessoa. Ele não é inimigo. Ele está ali porque ele é amigo. Um amigo que um dia foi prejudicado e que agora vem pedir satisfação daquele que está encarnado sobre aquilo que ele fez no passado, tá? Então não olhem o obsessor como um inimigo, alguém malvado, ele é um sofredor que necessita de ajuda. E ele sempre foi é um amigo do passado que volta para pedir satisfação de malfeitos do passado, tá? Muito bem colocado aqui. Pendente. Então, irmãos desta irradiação, e se o Senhor brilhe a vossa luz, e que com isso possamos nos conectar com os nossos mentores, com os benfeitores espirituais que sustentam os nossos trabalhos e iniciar a nossa irradiação, doando o melhor para a assistência do nosso doando o melhor para a assistência do nosso irmão em desalinho. Que a nossa energia e a nossa luz fortaleça, ilumine e resplandeça no caminho de todos os irmãos desencarnados que obsediam, acompanham fulano, e que eles sintam que nós estamos trabalhando em nome de Jesus e do nosso Mestre Maior. Então, quando a gente faz uma irradiação, a gente dá uma voz de comando, diz, ó, vamos iniciar a irradiação agora. Isso faz sutilmente durante a leitura, parecer uma coisa forçada, assim, mas tu faz isso sutilmente durante a leitura. Diz, ó, agora vamos iniciar a irradiação. Aí todo o grupo começa a irradiar. E sempre, como eu falei antes, sempre lembrar que a gente trabalha com Jesus, com Deus, com os bons espíritos, sempre trazer isso para a conversa, para aquele que está sofrendo, perceber que ele vai ser amparado por Jesus, por Deus, pela espiritualidade maior. Então a gente não pode esquecer desses comentários. Então pedimos que Jesus, a Mãe Maria e o Dr. Bezerra de Menezes possam enviar suas falanges de bons espíritos para que nos auxiliem nesse trabalho de irradiação ao nosso irmão fulano e para o espírito amigo que obsedia, que o senhor Marcelo falou antes, espírito amigo, é um amigo que precisa de ajuda. Irmãos amparados pelas falanges de bons espíritos, imaginemos que a nossa corrente de irradiação ganhe força
que se transforme em um tubo de energia que é direcionado para o nosso irmão e para o espírito amigo que o obsidia. Então, fazer a conexão com a irradiação, com quem nós queremos ajudar. Então, aqui a gente colocou essa alegoria, vamos dizer assim, de fazer um tubo de energia, mas para todo mundo concentrar num lugar. Também é para aquele que recebe, ele também vai se imaginar recebendo aquele tubo em cima dele, aquela energia concentrada, né? Continuando aqui, mestre, pedimos pelo nosso irmão fulano e pelo espírito amigo que obsidia, que as nossas humildes vibrações de boas energias, bons sentimentos, de amor por si e amor ao próximo, de esclarecimento e de perdão possam tocar o coração do irmão desencarnado que influencia o fulano. Então, ó, perdão, precisa trazer a palavra perdão também para ter êxito, né? Que este irmão desencarnado possa encontrar paz espiritual, seguindo seu caminho evolutivo, indo de encontro à luz e encontrando o nosso mestre. Que o nosso irmão fulano possa receber boas vibrações, boas energias, boas intuições, bons pensamentos e proteção. Humildemente desejamos a eles o bem maior. Então, outra palavra muito importante, perdão. Nós precisamos falar de amor, de paz, de Deus e de perdão, para ele se sentir tocado e nessa obsessão para acontecer a desobsessão, eles precisam praticar o perdão aqui. Então, isso a gente precisa trazer também sempre para a irradiação. Então, vamos manter nossa concentração e continuar fortalecendo e irradiando para a corrente as mais puras vibrações de vontade, de confiança, de aceitação e de boas intuições, de amor e de perdão novamente. Então, aqui, ó, continuar fortalecendo. Antes a gente mostrou aquele gráfico, aquela rampa até chegar no final, né? Então, isso a gente tem que fazer também, para ela ter potência lá no final. Então, vamos criar ao redor do nosso irmão uma aura de boas energias e que o espírito amigo que influencia o fulano possa sentir essas energias, que o espírito amigo tenha o seu coração inundado com sentimentos de misericórdia, de amor e de perdão, e que ele possa se sentir amado e aguardado pelos irmãos desencarnados que o assistem. E principalmente que ele possa se sentir amado por Deus, que o espera para ampará-lo e lhe mostrar o caminho. Então, falamos aqui no começo, fortalecer a irradiação, e aí criar uma aura de boas energias para melhorar o padrão vibratório tanto do encarnado como do desencarnado, do obsessor, que ele possa se sentir amado com essas energias e que ele possa se sentir também amado por Deus. Então, sempre levando ele para junto de Deus. Então, sempre falar de amor, de perdão, de Deus. Então, Deus infinitamente bom, a tua misericórdia imploramos para o espírito que obsidia o fulano. Faz-lhe entrever as divinas claridades, a fim de que reconheça falso o caminho por onde enveredou. Bons espíritos, ajudai-nos a fazer-lhe compreender que ele tudo tem a perder, praticando o mal, e tudo a ganhar fazendo o bem. Mestre, em agradecimento te louvamos, e louvamos a falange de bons espíritos, enviados em teu nome para o nosso auxílio. Agradecemos a Jesus, a Mãe Maria, ao Dr. Bezerra de Menezes, por toda a ajuda recebida no plano espiritual. Então, aqui ó, a gente faz um direcionamento para ele entender o que ele precisa fazer. Ó. Faz ele entrever as divinas claridades, a fim que ele reconheça falso o caminho por onde enveredou. Para ele reconhecer que a obsessão dele
não deveria ser, não é o caminho certo para ele. Então, ajudai-nos a fazer ele compreender, que ele precisa entender o que ele está passando, o que ele precisa fazer. E, para finalizar essa aqui, que todas as humildes vibrações e energias recebidas pelo nosso irmão Fulano e pelo querido espírito amigo que o acompanha possam ser absorvidas e entendidas da melhor maneira e que possam permanecer em seus corações, em seu consciente, para que seu fardo seja mais leve e mais feliz. Querido irmão espiritual, novamente te pedimos, pois agora que foi permitido te conhecer e conhecer o motivo do teu sofrimento, siga a luz que ilumina o teu caminho. Te pedimos para que aceites a ajuda dos teus entes queridos, que sempre estiveram ao teu lado, te estendendo a mão. Querido irmão, sempre que precisares, procure ajuda em nosso centro, e para o passado te pedimos perdão, para o presente te pedimos aceitação, e para o futuro pedimos muito amor em teu coração. E aí a gente finaliza com o Pai Nosso. Então, esse caso aqui foi um trabalho de desobsessão de um espírito que teve a permissão de vir se comunicar na mesa mediúnica. Então, os médiums, eles conheciam o espírito e conheciam o que estava acontecendo, né? Então, está escrito aqui, os médios conheciam o motivo do sofrimento. A gente ajudou ele a se libertar desse caso de obsessão, né? Então, a mensagem, ela sempre precisa tocar o coração. Ela precisa ter emoção, precisa tocar todo mundo que está trabalhando, que está recebendo. E umas palavras que a gente tem que usar muito, né? É amor e perdão. Amor e perdão. Sempre tem que trazer amor e perdão. Amor e perdão. Para ele sempre se lembrar dessa situação, né? Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Senhor Marcelo, o senhor quer contribuir com algum comentário? Eu penso que esse roteiro ele está muito completo esse roteiro, né? Tem um trabalho completo de radiação e tratamento espiritual. Então, nós vamos depois publicar esse estudo e podemos também passar o arquivo para o pessoal poder estudar um pouco mais depois e até usar em alguma situação Sim. que possa, né, na sua família, para algum amigo, é para usar. É isso, Cristiano. O material é da FLF, né? É, pessoal. Alguém quer fazer algum comentário? Eu queria fazer, Tem. por exemplo, nesse caso aqui da desobsessão, esse espírito, o professor veio numa quinta, fizeram essa irradiação. Aparece ainda de novo na outra quinta. Vocês podem repetir essa mesma irradiação e repetindo várias vezes, ou é importante trocar? Como é que seria isso? Eu sempre repito. Tá. Eu sempre repito. Eu não. Fixa mais, né? Porque fixa mais quando repete, né? Sim, sim. Mesmo para que a senhora falou, para ele sempre repetir, para ele sempre lembrar da mesma coisa. Sempre. Obrigada, É, tá? sim. Mais alguma pergunta? Mais algum comentário? Então, seguindo, Ô, a gente tem. Cristiano, Sim, eu não pode consigo falar. levantar a mão aqui, daí eu estou perguntando assim, desculpa, tá? Não tem problema. Cristiano, uma pergunta assim, ó, que nem assim, ó, a gente vai fazer uma oração, né? Uma irradiação. E a pessoa, ela está numa vibração baixa, né? Que tá sofrendo, ela está numa vibração assim muito baixa, né? Sim. Ela vai conseguir sentir a nossa oração, vai, assim,
como é que eu posso te explicar isso assim? Porque assim, ó, a pessoa, se ela está com a vibração muito baixa, ela está fechada para receber qualquer coisa. Ela provavelmente não vai estar querendo, sabe? Pode ser um espírito, pode ser mesmo um encarnado, que a gente vai fazer uma irradiação para a pessoa, né? Aí nós vamos fazer um grupo de oração, vamos emanar muito amor para ele, porque é o que precisa, porque é através do amor que a gente vai conseguir ajudar, né? Mas ela Sim. vai conseguir captar isso? Isso vai ser depois de quanto tempo? Tem uma Isso, ideia? isso tudo depende do mérito de quem está recebendo e de quem está fazendo. Depende da sinceridade de quem está fazendo, da força de vontade de ajudar, e também depende da, é, dos méritos de quem está recebendo. Então, assim, com certeza ele vai receber, com certeza ele vai sentir, mas ele também precisa querer. Dentro dele, ele também precisa querer fazer a mudança. Então, assim, não dá para precisar, vamos fazer 10 irradiações, que nem o senhor Marcelo falou, a gente fez 10 irradiações, 9 a gente teve êxito, uma a gente insistiu em 30 ou 30 e poucas irradiações e não teve êxito. Por quê? Ninguém sabe. Isso Mas então, mas então a minha irradiação ela tem que ser assim de uma vontade assim bem tem, vontade mesmo, né? Bem sincera, tem, de querer sim. ajudar, né? Você tem que se Mas, colocar realmente em ação. mas isso eu tenho certeza que vocês têm, Sim, nós estamos né? aprendendo, né, Aham, Cristiano? Estamos sim. engatinhando ainda nessa fila. Né? É. Mas é bem isso. Quanto mais vontade tu colocar, mais ele vai sentir. Ele absorver ou não, aí vem, tem os méritos dele, tem é, todo o passado espiritual dele que influencia ou não. Sim, mas o que vale é a nossa vontade, que nós também recebemos quando nós irradiamos, além dele, além de quem é o objetivo da irradiação recebe, nós também recebemos. Mais Cristiano, alguma pergunta? Tem, tem. a Andrea perguntou se qualquer pessoa pode fazer essa desobsessão com sucesso. Pode, né? Mas, mas como é que eu vou explicar para ela? Posso ajudar? Pode. Lá no roteiro do Kardec, ele apresenta a qualificação da equipe necessária, né? Ele fala em espíritas sinceros. Quer voltar lá? Que tenham É, o hábito da prece. Então, sim, estes reunidos em grupo têm a condição de ajudar melhor. Então, até vou citar aqui o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. Item 9. A prece é uma invocação. Ao fazê-la, o homem entra em comunicação pelo pensamento com o ser ou a pessoa ao qual ele se dirige. Muito bem. Depois, no item 11, diz assim, ó, diz que a prece em grupo é muito mais potente do que a prece de uma pessoa só, quando eles se reúnem com um objetivo único. Então, isso tudo é levado em consideração, essa potência fluídica, né? E o roteiro que o Cristiano apresentou ali no começo do Allan Kardec tem a explicação bem certinha, né? Qual é a ação dessa prece, como é que ela funciona, por que que tem que ser pelo menos 6, dá mais potência fluídica, e essa potência fluídica age sobre os fluidos impuros que a pessoa está acometida, fazendo uma remoção, uma limpeza fluídica nela, trocando um fluido ruim por um fluido purificado,
quintessenciado, aproveitando aí a palavra da aula anterior, para que a pessoa se melhore, tá? Então, qualquer um pode fazer? Pode, mas tem pessoas que estão mais qualificadas para fazer. Por que que a gente recomenda que todos participem dos grupos de evangelho de sábado, de terça-feira, ou quando tiver? Para você criar intimidade com o evangelho e para você desenvolver essa força moral que vai te dar potência fluídica quando você precisar usar num trabalho de ajuda espiritual. Exatamente por isso, meus irmãos. Então, você conhecendo a técnica e se dedicando em aperfeiçoar a sua reforma íntima, você ficará cada vez mais qualificado para ajudar. É isso aí. Sim. Mais alguma pergunta ou podemos seguir? Então, agora eu vou apresentar a terceira radiação, que é para os suicidas, né? Então, a gente utiliza essa radiação aqui na mediúnica. Então, também sempre com amor, com carinho, com respeito. Peçamos a Jesus que nos abençoe e nos ampare em nossos caminhos e ações, que o Senhor tenha misericórdia de nós, onde estivermos e com quem estejamos, que o Senhor nos conceda a sua paz. Bondoso Mestre, permita que nós e a falange de bons espíritos que nos assistem possamos nesta noite nos unir em pensamento e realizar uma irradiação solicitando e enviando boas vibrações e boas energias aos irmãos em sofrimento. Caros irmãos, vamos iniciar a nossa irradiação direcionando as mais puras e amorosas vibrações aos irmãos desencarnados que se encontram em nossa lista de irradiações citados anteriormente e que, por motivos que não nos cabem julgar, anteciparam a sua passagem por este plano pelos difíceis caminhos do suicídio. Então, aqui a gente tem na mediúnica, a gente tem uma lista de irmãos que desencarnaram através de suicídio. Então, a gente sempre faz essa oração para eles toda quinta-feira. A gente fazia a leitura de toda a lista, e então tinha todo um preparo, uma oração, então, bem, bem interessante. Então, Deus de misericórdia, que aceitas o arrependimento sincero do pecador, encarnado ou desencarnado, em nossa lista estão espíritos que se haviam comprazido do sofrimento, porém que reconhecem seus erros e querem entrar no bom caminho. Digna-lhes, ó meu Deus, de recebê-los como filhos pródigos e de lhes perdoar. Aos irmãos cujas nossas preces e o nosso amor direcionamos, não se renda às sugestões da tristeza e nem às requisições do desalento. A providência divina tudo renova para que se faça o bem e com isso as nossas esperanças renasçam. Então, novamente, com muito amor, com muito carinho, pedindo por perdão, direcionando amor, quem está em sofrimento, né? E indiretamente falando, induzindo eles a mudar o padrão vibratório, induzindo eles a mudar o pensamento. O Senhor Jesus, todos nós, os espíritos jungidos ainda à evolução da Terra, tutelados teus, ante a providência divina, somos criaturas imperfeitas entre o erro manifesto e o desejo de acertar. Resguarda-nos em teu infinito amor. Não condenes as vítimas da loucura e do sofrimento que se retiram do mundo pelas portas do suicídio. Ninguém lhes viu, talvez, a luta insana. E não sabes até que ponto sorveram o veneno da angústia na taça de fel.
paz e silêncio, diante dos que caíram no paroxismo da desesperação e da dor. Na batalha do mundo, quantos despem o manto da carne, ruídos no âmago da alma pelas chagas de afligidas ilusões. Quantos procuram fugir ao nevoeiro do vale, arrojando-se às trevas do despenhadeiro cruel. Então, eu sublinhei aqui algumas palavras que servem tanto para os desencarnados, mas principalmente para o grupo que está fazendo irradiação. Ó. Nós somos criaturas imperfeitas. Nós não podemos, durante a irradiação, condenar. Temos que fazer silêncio, falar com o coração. Essa irradiação para os suicidas, a gente não pode colocar que a gente tem um pensamento sobre o suicídio. A gente não julga, não faz julgamento. Todo mundo é imperfeito, a gente não condena, faz silêncio com a boca, só irradia através do coração. Então, isso aqui é muito importante acontecer durante a irradiação também. E com a assistência dos bons espíritos, que a nossa irradiação ganhe força e que essas energias sejam direcionadas aos nossos irmãos desencarnados que anteciparam a sua passagem por este plano, pelos difíceis caminhos do suicídio citados anteriormente. Que cada irmão desencarnado que foi trazido para este momento possa fazer a conexão com a nossa irradiação e que eles possam se sentir envolvidos pelo nosso amor e pelo nosso carinho. Que possamos criar ao redor de cada irmão uma aura de boas energias e que eles tenham os seus corações inundados com sentimentos de amor, de esperança, de muita paz e muita confiança no nosso Divino Pai. Então, novamente, falando em fluido, a gente cria uma aura de boas energias, a gente muda o padrão vibratório de quem cometeu o ato, a gente pede para ele fazer a conexão com a nossa irradiação, a gente traz ele para o nosso trabalho. Né? Mestre, auxilia-nos aos companheiros frágeis na fé, entretanto, apoia aqueles outros que se esforçam para conservá-la. Bendito seja o impulso que te leva a socorrer semelhante doente da alma. Entretanto, reflete nos outros os que se encontram nas últimas trincheiras da resistência ao desequilíbrio espiritual. Sabemos, ó meu Deus, qual a sorte que esperam os que violam a tua lei, abreviando voluntariamente seus dias. Mas também sabemos que infinita é a tua misericórdia. Digna-te, pois, de estendê-la sobre o espírito dos nossos irmãos que abreviaram a sua passagem por este plano, possam as nossas preces e a tua piedade abrandar a amargura dos sofrimentos que eles estão experimentando por não haver tido a coragem de aguardar o fim de suas provas. Então a gente traz eles de novo para mudar o padrão vibratório, para trazer eles para Deus, para Jesus, para tirar eles da posição que eles se encontram, né, do sofrimento, do arrependimento. E bons espíritos que tendes por missão assistir os infelizes, tomai-os sob as vossas proteções, inspirai-lhes o pesar das faltas que cometeram. Que a vossa assistência lhes dê forças para suportar com mais resignação as novas provas que terão de passar, a fim de repará-las. Afastai deles os maus espíritos, capazes de os impelirem novamente para o mal e prolongar-lhes os sofrimentos, fazendo-os perder o fruto de suas futuras provas. Aos irmãos cuja infelicidade motiva as nossas preces, nos dirigimos também
para te exprimir o desejo de que a nossa compaixão te diminua o amargor e te faça nascer no íntimo a esperança de melhor por vir. Nas tuas mãos está ele, confia na bondade de Deus, cujo seio se abre a todos os arrependimentos e só se conserva fechado aos corações endurecidos. Ao longo do caminho em que jornadeias para diante, encontrarás a treva a cercar-te em todos os flancos, trevas da ignorância em forma de incompreensão, nevoeiros de ódio em forma de desespero, neblinas de impaciência em forma de lágrimas e sombras de loucura em forma de tentações sinistras. Acende, porém, a luz da oração e caminha. A prece é claridade que te auxiliará a ver a amargura das vítimas do mal, as feridas dos que te ofendem sem perceber, as mágoas dos que te perseguem e a infelicidade dos que te caluniam. Ora e segue adiante, o horizonte é sempre mais nobre e a estrada sempre mais sublime, desde que a oração permaneça em tua alma em forma de confiança e de luz. E aí finaliza de novo com o Pai Nosso. Então, a gente precisa colocar emoção na irradiação. Tanto quem está fazendo, tanto quem recebe e irradia, e principalmente para quem está recebendo. Ele precisa se sentir tocado pelo coração. Então a gente tem que mudar o padrão vibratório dele pelo coração. Ele tem que sentir que ele está sendo aguardado e que a gente quer ajudar ele. Que a gente não vai julgar, que a gente não vai fazer questionamento. Comentários antes? Então a gente pode dizer que a mensagem ela tem que ser consoladora e também esclarecedora, né? Para que todos que estejam irradiando possam irradiar para tocar o coração do alvo, né? Do objetivo. É isso? Tem, tem. Esclarecer e consolar, bem sei. Esclarecer o que aconteceu, o que ele fez, o que ele precisa fazer e consolar para ele fazer isso. Bem sei. Mais alguém? Seu Marcelo? Perfeito, Cristiano. Nenhuma observação, está ótima essa explicação aí. Alguém do grupo quer fazer algum comentário? Quer perguntar? Senão a gente já continua. Então, fontes de pesquisa, né? Então, aqui eu trouxe uma oração, o livro do Emmanuel. Então, aqui eu estou tentando clicar no. Só um pouquinho. Então, fonte de pesquisa. Eu não sei se todo mundo conhece esse site aqui, a Bíblia do Caminho. É conhecido? Então, aqui dentro a gente recomenda que a gente pode buscar material para colocar nas irradiações. Então, aqui tem muitas orações, muitos textos, todos os livros estão aqui, então a gente pode pesquisar pelo índice geral, lá no começo. Então, procurar por tema. Ah, eu quero falar sobre suicídio. Então, vamos procurar lá atrás. Suicídio, tá aqui, ó. Então, vamos abrir. Então, tem tudo isso aqui que fala de suicídio. Então, a gente abre, vai lendo e vai
procura uma prece, um texto que te encaixa com a irradiação que tu quer fazer. A gente vai montando isso aqui dentro dessa sequência que a gente passou, né? Ok? E também eu uso muito esse IPAC aqui, o Portal de Estudos Espíritas. Então, aqui tem um capítulo lá no Evangelho que tem as coletâneas de preces espíritas. Então, aqui tem uma prece para os espíritos arrependidos. E aqui ainda, eu acho que a dona Ingrid, ela me perguntou de como fazer, né? Então, dona Ingrid, esse é o caminho que eu uso para montar as irradiações. Então, aqui tem uma oração por um suicida. Então, a gente precisa procurar os textos que se encaixem ao trabalho que a gente quer fazer, né? E o objetivo hoje aqui desse trabalho é promover o início do projeto Irradiar. Nossa ideia é criar uma equipe responsável pelas irradiações no FLF. O grupo ele organiza, estuda e executa as irradiações. Podem participar trabalhadores, alunos, assistidos. E o objetivo principal também é iniciar e preparar futuros trabalhadores da fluidoterapia e mediunidade, porque a irradiação, grande parte do trabalho dele é através da reforma íntima e da energia do direcionamento de fluidos que a gente trabalha tanto na fluidoterapia como na mediunidade. Então, a gente está aberto para responder perguntas. Quem quiser fazer alguma pergunta, quem quer participar desse projeto, pode mandar uma mensagem para mim, para o seu Marcelo. Só nós queremos participar. Que aí a gente vai montar o grupo, vai ver quem quer participar, vai perguntar também quando, se quer trabalhar assim, onde está faltando gente é terça e sábado. E nas quartas também precisa. Então seria terça, quarta e no sábado. Cristiano, o pessoal está pedindo para postar ali no chat o link da Bíblia do Caminho e o link do IPEAC. Eu não quero fazer isso porque eu acho que eu mexo aí na gravação Eu vou que eu fazer estou aqui. fazendo aqui para postar depois no YouTube. Vídeo, áudio. Eu vou sair da apresentação, vou parar de compartilhar. Eu vou colocar aqui no. Ah, já foi, um já foi. Esse é o primeiro. Pessoal, vocês podem ficar à vontade para perguntar, para se inscrever. Pedrinho, alguém quer fazer algum comentário? Quer fazer alguma pergunta? Ô, Cristiano, eu Sim. achei interessante o comentário que o senhor Marcelo fez antes lá sobre o Evangelho, da gente estar fazendo a irradiação, participar dos grupos de irradiação, porque assim, ó, por que eu às vezes não me sinto muito à vontade para participar dos grupos, sabe? Porque eu ainda estou estudando, sou uma estudante, assim, a moral ainda não está, assim, não posso dizer para ti que eu vou conseguir jogar bons fluidos
para aquele que vai receber, sabe? Porque eu ainda estou tentando mudar muitas coisas em mim, né? Aí, seu Sim. Marcelo comentou lá que a gente fazendo mais vezes, participando mais vezes, a nossa vibração vai mudando, vai melhorando, né? Mas eu não quero prejudicar também os assistidos, entende? Daí eu fico sempre com o pé atrás, assim, se faço ou não faço, sabe? Que com o Benjamin ali, meu, me preparo praticamente o dia inteiro para participar da segunda-feira ali, sabe? Mas assim, pode participar, o que vale é a tua intenção. O que vale é a tua intenção. Se tu quer fazer o bem, tu vai fazer o bem, mesmo tu pensando que não está preparado. E quanto mais tu trabalha, mais tu te melhora, mais tu mostra para os bons espíritos que tu quer ajudar, mais eles vão começar a te influenciar e começar a se aproximar de ti. Mas daí eu não vou estar atrapalhando o grupo. Não, Cristiano, posso tem? ajudar um pouquinho? Ô, Tem? Lígia, só para entender, está falando que grupo de falar, fazer radiação na quarta-feira, de participar na terça-noite, no sábado, só para ficar um pouco mais claro, para entender o que você está querendo dizer de participar, de atrapalhar ou não. Em que lugar, no momento? Não, é que eu participo na radiação de segunda-feira, sabe, Amice? Aí poderia participar da de terça, da de sábado, entende? Mas só que daí eu sempre fico assim, porque para participar da de segunda, eu me preparo muito para mim estar bem, assim, sabe? Não tá chateada, nada, sabe? Para chegar bem na radiação. Tem sábado, que serve para todo mundo, né? Tem uns que já estão no grupo e participam, outros não. Tem um grupo que eu tinha convidado a fazer a fase de oração inicial, né, que nem o Cristiano passou o projeto ali, né, de radiação. Faz a oração inicial, aí faz a leitura, que alguns são convidados a fazer, e no final faz a oração final, que é a radiação final, né? Segunda-feira mais consciência e sábado para outros grupos. E tem só os ouvintes, sabe, Lídia? Os que só ficam ouvindo, né? Eles participam ouvindo e com isso vão aprendendo também. Então, fazem a leitura e fazem a redação, quem já se sente mais à vontade, quem não participa, mas está ali em grupo, em conjunto, participando dessa vibração, né, Cristiano? Sim, como apoiador, né? Mas Apoiador, tá? assim, Lígia, a gente precisa trabalhar para mexer no nosso inconsciente para a gente começar a melhorar dentro de nós, entendeu? A gente precisa se trabalhar, porque aí a gente vai inconscientemente se policiando e mudando os nossos pensamentos, nossa maneira de agir, de pensar, de fazer. A gente precisa trabalhar, precisa. Posso? Mesmo pensando às vezes que pode, senhor. Na, na palestra de ontem, nós citamos uma passagem do capítulo 19, dizendo que a fé é humana e é divina. A fé humana para que a gente possa realizar coisas no mundo material, e a fé divina para que a gente possa realizar tarefas no plano espiritual. Os espíritos sabem que a gente ainda é imperfeito e eles nos incentivam o tempo todo ao trabalho. Porque, meus irmãos, vejam bem, assim como um bom cozinheiro se faz cozinhando, um bom professor se faz dentro da sala de aula, um bom contador se faz fazendo contabilidade, um bom mestre de obras se faz executando obras. Um bom trabalhador se fará trabalhando. O trabalho espiritual é trabalho e a gente tem que trabalhar. O trabalho é o laboratório dos sentimentos, é o local de aperfeiçoamento dos sentimentos. Então, o estudo prepara,
O trabalho é que desenvolve as emoções, desenvolve a capacidade de emanação fluídica, desenvolve tua capacidade de concentração. O trabalho desenvolve a tua intimidade com o bem, com o belo e com o bom. Então, é um equívoco a gente pensar, não estou preparado, então não vou trabalhar. É um equívoco. Isso quem diz são os espíritos, né? Eles querem que a gente trabalhe. Jesus nos chama para o trabalho, nos chama o tempo todo. Aprendei comigo que sou manso e humilde de coração. Como que tu vai aprender humildade e mansidão? Você tem que ir, ir para a luta, enfrentar os relacionamentos difíceis e desenvolver as virtudes em você na prática. Hoje eu fui visitar um, o nosso irmão lá, o Elvis, eu mandei uma foto ali, o nosso irmão Elvis, e eu perguntei para ele assim, é o pai do Brunão, né? O pai do Brunão, nosso irmão querido, do TEI ali. E aí eu perguntei para ele assim, se você pudesse falar com Deus, o que que você ia perguntar para ele? E ele me respondeu, eu ia perguntar qual é a minha missão. Eu quero saber qual é a minha missão. Eu falei para ele, você está exatamente no meio dela. A missão é fazer isso que tu está fazendo, cuidar da tua família, cuidar do teu filho, que tem transtorno do espectro autista, trabalhar, lutar, se aprimorar. Ter um filho autista, meus irmãos, é fazer um mestrado de reforma íntima. Ele tem que desenvolver a tolerância ao máximo, a paciência ao máximo, a dedicação ao máximo, a renúncia ao máximo. Não é verdade? Então, a gente aprende fazendo, então a gente precisa meter a mão na massa mesmo, sabe? Então vamos lá, gente. Vamos É, e criar intimidade com o Evangelho, de você poder conversar sobre o Evangelho com qualquer pessoa. Você logo lembra onde está a passagem, está no capítulo 19, está no 20, está no 5, está no 7, está no 6. Isso tem um valor enorme, né? Isso tem um valor enorme. A gente consegue falar com qualquer pessoa sobre o Evangelho. e o trabalho está lá para a gente pra desenvolver, para nos desenvolver. E às vezes a gente fica pensando demais nos outros, e esquece de se ajudar e fazer. Então, Lígia, vem trabalhar, tem que trabalhar. Trabalha. Mais alguém? Um outro aspecto, Cristiano, desculpe, meus Sim. irmãos, nós encontraremos na casa espírita um reflexo do mundo. Pessoas imperfeitas trabalhando. Nós não somos um grupo de anjinhos reunidos trabalhando. Não somos. Às vezes, a gente tem problema de relacionamento. É o momento da gente praticar a caridade. Benevolência para com todos, tolerância para com aqueles que têm um jeito diferente de ser e o perdão das ofensas que me fizerem. Perguntaram para o Chico: Chico, se todo mundo for tolerante no planeta, o que que acontece? Que o Chico respondeu? A guerra acaba. Não vai mais ter guerra no mundo. Então, vamos começar por nós, né? Obrigado, Cristiano. Mais alguém? Dona Eunice? Sueli? Posso então fazer um comentário? Você está terminando, Cristiano, tá, né? Tá, estamos terminando. Eu queria fazer assim, um comentário no final. Eu gostei muito de ficar bem claro das irradiações que elas são direcionadas. Eu acho que isso traz bem mais conhecimento para todo mundo e o objetivo é uma direção melhor do que está se fazendo, sabe? Um foco bem bacana. Gostei demais de deixar isso bem claro para todo mundo. Obrigada, Cristiano. Beleza, obrigado. Quem quiser as apresentações, a gente pode disponibilizar. Tem um vídeo também, né? Mas é só mandar uma mensagem e a gente manda. Obrigada,
exemplo, na FDF, nos coordenadores, eu queria compartilhar com eles. Tá, eu coloco. Vou deixar. Obrigada. A Luísa. Tem uma mensagem aqui da Luísa. Marco inscrição. Pode mandar uma mensagem de qual vocês querem participar. Manda uma mensagem para mim, para o seu Marcelo, a gente coloca vocês nos grupos. Sobre quarta, aí a gente conversa pessoalmente. Carol, Carol Maica, radiação de segunda presencial. A irradiação de segunda é do grupo de estudo do seu Marcelo, e ela é bem depois, começa às 9 horas, logo depois que a gente termina a aula. Então, o tempo é bem na hora que tu estás indo para casa, né? A Luísa, eu gostaria de participar, não sei quem é a Luísa. Mais alguma pergunta? Para a gente poder encerrar, já deu a hora. O senhor quer fazer a oração, senhor Marcelo? Vamos lá. Então, meus irmãos, nós temos uma irradiação terça-feira, 21h30 para os suicidas, pelo Zoom. Sábado, às 20 horas, pelo Zoom também, está aberto a todos que quiserem. Meus irmãos queridos, vamos orar então. Lembrando essa passagem tão linda de Jesus em Mateus 9. Jesus olha para a multidão, tendo compaixão delas, porque andavam desgarradas, desamparadas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Roguemos, pois, ao nosso Pai Celestial, o dono da seara, que envie trabalhadores para a sua seara. Então, meus irmãos, exatamente isto, Jesus nos chama para o trabalho. Aqui concluímos esta formação nesta ferramenta tão importante, tão singela, tão simples, tão objetiva, e que nos produz resultados tão importantes, porque nos mostra que quando estamos conectados com os bons espíritos, nós conseguimos realizar façanhas incríveis na caridade, no alívio e na consolação. Querido Mestre Jesus, nós te agradecemos por ter nos enviado o Consolador prometido com tantas informações preciosas. Derrama sobre todos esses filhos aqui presentes as tuas bênçãos de paz e luz e continuemos firmes, decididos, subindo a montanha da iluminação para um dia possamos estar na tua companhia, lado a lado, lutando pela paz na humanidade. Muito obrigado, Senhor. Assim seja.